Rugorosidade das próprias folhas é muito leve devido ao menos estresse térmico externo, sendo que a temperatura aqui deste lado é muito reduzida. Entendo. Assim como a ausência da ocorrência das pragas, pois é um sítio selado, é um local selado que de modo alguma praga, ainda que seja um anfíbio que tenha um tamanho muito reduzido dos insetos, não poderá conseguir atravessar nesta rede para poder entrar dentro e danificar as culturas. Entendo. Só para compararmos a produção que é feita no efeito sombrite e ao ar livre, nós podemos observar essa cultura de alface que semeamos no mesmo período, em que tem um nível diferente de crescimento e de desenvolvimento. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Pequeno Produtor de Moçambique. No vídeo de hoje, nós iremos trazer uma resposta a questões que têm sido levantadas pelos nossos seguidores após o vídeo da produção do pepino do meu parceiro Ezio Tovela. A maior parte das questões estava relacionada com a montagem e também a acessibilidade ou não das sombrites. Mas eu tentei adicionar também um ponto que é bastante importante, que é a questão da sustentabilidade. Falamos se é sustentável, é vantajoso ou não, para que um pequeno produtor possa instalar este tipo de infraestrutura na sua produção. Então, no conteúdo de hoje, eu decidi convidar a um jovem engenheiro, ele vai se apresentar. Iremos conversar como agropecuários e tudo vai fluir com naturalidade. Então, se pretendes aprender alguma coisa sobre as sombrites ou estufa, os seus benefícios, a vantagem e também a sustentabilidade do mesmo, pegue o seu bloco de notas e fique sentado e bem atento, porque este conteúdo irá agregar valor. Primeiro, eu agradeço pela sua disponibilidade em receber o Pequeno Produtor de Moçambique e para virmos aqui aprender convosco a respeito desta infraestrutura. Eu gostaria primeiro que se apresentasse e a partir daí já podemos conversar. Muito bom dia, eu chamo-me Nírdio Machava, sou engenheiro agrônomo. Engenheiro Nírdio, quantos anos tens? Eu tenho 24 anos de idade. E és formado há quanto tempo? E sou formado já há 2 anos. Há 2 anos. Durante a sua formação, tu tiveste alguma experiência prática? Ou vinhas trabalhando ou começaste a desenvolver esta atividade logo após a sua graduação? Logo após a minha graduação, na verdade, fui realizando atividades agrícolas de produção individual, mas também trabalhei como técnico agrícola de uma organização não governamental chamada International Development Enterprises, em que lá trabalhava com a produção orgânica e produção de pesticidas biológicos. Sim. E assim como fertilizantes orgânicos de forma líquida, assim como sólida. Sim. E dava assistência técnica aos produtores rurais lá de pequena renda no distrito de Chocwe e de Guijá. Obrigado. É assim, nós temos recebido questões relacionadas com este tipo de infraestrutura e eu nem vou ousar a chamar o nome se estufa ou sombrite, porque acredito que tu tens a expertise necessária para me trazer a resposta e esclarecer os indoutos como nós. Agora, será que é vantajoso produzir neste tipo de infraestrutura? Em primeiro lugar, vou poder explicar exatamente em que estado nós nos encontramos. Na verdade, nós nos encontramos no efeito sombrite, que é feito através de uma rede que é construída desta forma como ela está feita em base em recursos naturais. Falamos das estacas que nós temos disponíveis aqui na comunidade, das redes. Não é muito industrial assim, mas fizemos de uma forma econômica e rentável que poderá permitir que cada um que precisar construir na sua horta, ou na sua fazenda, ou na sua área de produção, poderá conseguir construir. Sim. Uma das questões que tem engessado, preocupado os nossos seguidores e muitos tantos pequenos produtores urbanos ou rurais é a questão da sustentabilidade. E os padrões que têm sido apresentados para o pequeno produtor moçambicano é a questão relacionada com aquela infraestrutura montada com base a material convencional.
acho que o engenheiro poderá concordar comigo, que Sim. todos cartazes ou folhetos das lojas agropecuárias nós percebemos que eles tentam industrializar e o que acaba limitando aquilo que são as projeções ou o desejo de muitos pequenos produtores. Agora, nós conseguimos ver aqui um diferencial. Sim. A primeira questão que eu queria colocar, esta rede é aquela rede usada para construções? Não é. Esta é uma rede muito diferente. Sim. A rede usada para construções é muito diferente desta. Sim. Porque esta tem a capacidade de redução do nível de temperatura externa para o interior. Comparado à rede usada na construção, ela é diferente porque em termos da própria resistência, da própria construção, o material usado para poder se costurar aquela rede é muito bem diferente desta. Entendo. Sim. Eu fico feliz porque ficou bem claro que esta rede não é aquela que nós já estamos treinados ou habituados a conviver. Sim. Aquela que é usada normalmente no processo de construção. Sim. Também é usada para a produção de alpendres, para parques de estacionamentos, por aí. Sim. Então, é uma rede específica que serve para reduzir a intensidade de calor. Sim. Isso garantir uma temperatura, um ambiente térmico suficiente ou razoável para o desenvolvimento de qualquer cultura. É isto? Sim. Uma temperatura mais reduzida interna em relação à temperatura externa. Percebo. Sim. Agora, é obrigatório que na sua montagem use-se exatamente aquele padrão que é apresentado pela indústria ou a empresa agropecuária? Não é obrigatório. Aquela simplesmente é uma construção mais convencional e mais industrializada, dependendo do nível econômico de cada produtor ou de cada área de produção ou de cada empresa. Mas temos sim a possibilidade de construir esse tipo de efeito sombrite de uma forma diferente. Isto é, recorrendo a recursos naturais. Falo das estacas, por exemplo, aqui nós temos os arames, os quais nós usamos para poder fixar a própria rede em torno das estacas e não usando aquele material por conta das condições financeiras. Seguimos nós economizar os custos da construção, porque facilmente qualquer um com nível econômico muito reduzido poderá conseguir construir a sua estufa na sua área de produção. Sim. Então, quais são as vantagens de produzir uma determinada cultura neste tipo de infraestrutura? Bem, as vantagens são várias. Sim. Por quê? Primeiro, sabendo que aqui no nosso país temos diferentes tipos de temperatura ou de climas em cada província, em cada lado, muitas vezes por causa do efeito térmico das condições climáticas da região que nós nos encontramos poderão influenciar negativamente no desenvolvimento das culturas. Agora, neste estado, nós podemos reduzir e permitir com que possamos produzir a qualquer época do ano. Entendo. Agora, os benefícios que nós encontramos são o crescimento e o desenvolvimento ótimo das nossas culturas e também a própria textura das nossas próprias folhas. No nível de rigorosidade das próprias folhas é muito leve devido ao menos estresse térmico externo, sendo que a temperatura aqui deste lado é muito reduzida. Entendo. Assim como a ausência da ocorrência das pragas, pois é um sítio selado, é um local selado que de modo alguma praga, ainda que seja um anfíbio, que tenha um tamanho muito reduzido dos insetos, não poderá conseguir atravessar nesta rede para poder entrar dentro e danificar as culturas. Entendo. Só para compararmos a produção que é feita no efeito sombrite e ao ar livre, nós podemos observar essa cultura de alface que semeamos no mesmo período, em que tem um nível diferente de crescimento e de desenvolvimento, assim como um nível de rugorosidade das próprias folhas. Essas folhas aqui estão mais rijas, pois têm sempre efeitos edafoclimáticos, isto é, o excesso da temperatura, assim como os ventos que sopram, pois assim que nós estamos numa zona costeira próxima do Oceano Índico, facilmente as temperaturas oscilam e há mais ventos que sopram diariamente. Então, nós vemos que o crescimento desta cultura é muito diferente da cultura que está no efeito sombrite. Queria também trazer uma questão bem clara. É obrigatório que as redes possam preencher as laterais ou simplesmente nós colocamos a sombra pela parte de cima? Sim, é obrigatório. Por quê?
Se nós colocamos a rede simplesmente para a cobertura, as laterais facilmente ficarão vulneráveis e que a ocorrência de pragas vai ser muito extrema. Enquanto que o nosso objetivo é impedir com que haja a ocorrência de pragas ou a entrada de insetos aqui na nossa área de produção e permitir com que a temperatura seja toda ela estante, isto é, ser a mesma temperatura dentro da estufa para que as culturas desenvolvam da mesma forma. Percebo. Sim. E ficamos felizes também por esclareceres que a infraestrutura não é obrigatório que se use material convencional. Nós podemos recorrer àquilo que é a produção local. Isso torna sustentável. Muito sustentável. A única coisa que não temos para adaptar, porque a rede, falaste aqui, a rede de construção não serve. Não serve, não. O único investimento que será necessário é a sua aquisição da própria rede. Sim. Entendemos? Sim. Agora, em termos econômicos, vamos falar sobre ganhos. Gostaria de saber sobre as vantagens econômicas para o produtor em investir neste tipo de instalações. Tudo bem. Quanto às vantagens econômicas, são várias. Por quê? O primeiro investimento que nós teremos, o custo da aquisição da rede, assim como da construção da própria nossa estrutura, ela é duradoura. Quando nós instalamos a nossa infraestrutura, nós não podemos nos sentir a perder. Sendo que o benefício desse tipo de efeito é para a produção qualquer estação do ano, nós não teremos a pausa durante a produção, dizendo que algumas culturas da época quente não poderão ser, da época fresca não poderão ser produzidas na época quente. Então será possível. E também sendo que nós teremos culturas com um crescimento e a maturação precoce devido aos efeitos da temperatura aqui interna, nós teremos contínua produção. E também o retorno do custo de investimento será maior, porque estaremos sempre a produzir, estaremos sempre a colher e a vender as nossas culturas e voltaremos de novo a semear outras. Entendo. Então, em pouco tempo é possível nós termos de volta todo o valor que nós investimos para poder requisitar o material aqui usado para a construção. Percebo. Então, fora disso, se nós conseguimos produzir de janeiro a dezembro, este produtor tem enorme vantagem comparando com os demais. Sim. Porque haverá um período que ele será o único fornecedor. Logo, o preço do produto irá valorizar. Isso é verdade. Então, e nós temos acompanhado aqui em Moçambique. Que cultura é esta? Esta é a cultura da couve. Sim. E esta cultura que nós assistimos aqui nesta sombrite é comercial? Não, esta não é comercial, mas sempre é o consumo familiar, onde nós usamos para a produção de plântulas. Fazemos aqui nos nossos alfobres. Por enquanto, nós simplesmente usamos uma pequena área, um pequeno espaço para poder cultivar aqui mesmo, para que as culturas possam desenvolver. Mas o destino principal, por enquanto, é para o consumo familiar, assim como a produção de plântulas. Entendo. Queria também acrescentar uma outra vantagem ou outros benefícios do nosso efeito. Sendo que a disponibilidade de água é muito escassa em algumas regiões, aqui neste efeito sombrite nós podemos reduzir o uso de água de rega. Por quê? Sendo que a temperatura aqui é muito reduzida, o nível de evaporação ou de evapotranspiração das culturas é muito reduzido e também o uso da própria água vai ser muito reduzido porque haverá maior retenção de umidade aqui neste efeito. Está disponível para colaborar com qualquer parceiro que precisa de alguma consultoria ou alguma prestação de serviço na área da agropecuária, visto que eu conheço o seu currículo, sei que já passaste em algumas organizações e somos parceiros, trabalhamos juntos faz muito tempo. Está disponível para isso? Sim, estou disponível para essas atividades de consultoria, assim como de monitoria, suas atividades, seja agropecuárias, na sua área de produção, em qualquer local em que tu estiveres, para poder continuar com a sua atividade profissional. Sim. Agora, quais são os contatos? O meu contato é 86 92 34 615 e outro adicional, ou outro também que uso para o WhatsApp é 84 59 84 854.